pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Banco de Dados 2. Nessa aula nós vamos ver índices e transações, tá? São dois tópicos bem interessantes e bem importantes para a gente ter especialmente uma melhor administração do nosso SGBD. Começando com os índices. Conceitualmente, o que são os índices? É uma estrutura de dados utilizada para que eu possa melhorar o tempo de execução das minhas consultas em bancos de dados, tá? Mas, tecnicamente, falando no SGBD, tá? Vão ser estruturas que vão organizar as referências à localização dos dados de forma real lá nas minhas tabelas, tá? Porque a gente sabe que não necessariamente, né, os dados estão organizados conforme a gente os visualiza na interface. Vamos lá. Para a gente pensar um pouco. Pensar na agenda telefônica, agenda de contatos do nosso celular, tá? Será que essa lista ela está ordenada? Se ela está ordenada, por que campos? Pelo nome, pelo telefone, pelo endereço? Se a lista estivesse ordenada sempre, o que acontece? Cada novo registro inserido obrigaria a uma reestruturação de toda a lista, correto? Então, a gente adiciona rapidamente um contato telefônico no celular. Então, por óbvio, ela não está sempre mantida ordenada. Mesmo que a gente a visualize de forma ordenada, não quer dizer que fisicamente, na sua estrutura, ela está armazenada de forma ordenada. Então, qual é a solução para isso? Para que eu consiga ter essa visualização de forma ordenada como quando eu preciso para localizar alguém, mas manter ela armazenada de alguma outra forma. Ora, os registros, quando a gente vai adicionar o arquivo ou ao banco de dados, ele vai ser sempre, por exemplo, colocado ao final. O próximo é o mais novo, ele vai fisicamente sendo colocado ao final. Ao final, o mais novo é sempre o último. Assim, como é que eu vou simular essa ordenação que eu comentei com vocês, né? Como é que é possível, então, eu visualizar ordenado por nome ou ordenado pelo sobrenome, por exemplo, se todo o último registro que entrou está ao final dessa minha lista de armazenamentos? Ora, através dos índices, tá? Essa é a forma que eu vou conseguir fazer essa estrutura que me permite localizar e, consequentemente, se eu quiser ordenar e organizar os registros em uma interface, em um local visível para ser humano ou de forma a atender um sistema, de forma a atender a conexão com algum outro software, porém, não interessa a esse software, a esse sistema ou a esse humano saber como de fato isso está armazenado fisicamente do banco de dados. Então, para isso, existe o comando create index, que cria um index, tá? Cria um índice, perdão. Eu vou indicar o nome desse índice e vou precisar falar, então, sobre qual tabela e coluna ou colunas esse índice vai ser aplicável e construído. Porque vejam, se eu quero possibilitar a localização mais rápida e a possibilidade de que eu tenha com mais fácil acesso, por exemplo, crio o índice por nome, eu vou ter que da tabela funcionários, eu vou ter que indicar a tabela funcionários, se eu quero criar um índice sobre a tabela funcionários, perdão, tendo em vista ou tendo por base a coluna do nome do funcionário, tá? Ó, aqui posso criar um index, create index. Comumente, em alguns SGBDs, se usa essa expressão aqui para eu colocar como nome de todas as estruturas, esquemas, índices, visões, tem que ser únicos em todo o meu SGBD, tá? Ou nesse database que eu estou trabalhando, é interessante indicar IDX de index na frente, underline, e o nome, que geralmente é o nome do campo ou
sobre qual lógica se aplica esse índice. Então aqui eu quero criar um índice sobre a tabela funcionário no campo sobrenome. E veja que eu posso colocar mais de uma coluna, tá? Que foi o exemplo que eu dei, nome e sobrenome. Desde que eu coloque as colunas aqui, entre parênteses, e separadas por vírgulas diferentes, nomes, todos eles serão levados em consideração para a criação desse índice, que aqui não nos interessa ver fisicamente como que o SGBD faz, a gente só precisa saber que ele cria essa estrutura que vai me permitir mais facilmente acessar e localizar registros quando eu fizer selects que envolvam estes campos destas tabelas que eu estou indicando na hora de criar um índice. Eu posso, inclusive, criar um índice único, que é aquele índice usando a cláusula unique, que a gente já viu. Qual é a grande sacada dele? É que eu utilize e aplique esse índice, somente em campos que eu vou garantir o valor, a unicidade, o valor único sobre eles. Tá? Por exemplo, o campo CPF. Tá? Digamos que o CPF não seja a chave primária de funcionário, mas eu quero garantir que eu crie esse index e ele tem essa ideia de ser um índice único, indicando que eu não vou ter dois registros com o mesmo CPF armazenados na tabela funcionário. Eu posso criar o índice usando create unique index, tá? Colocando o nome e dizendo on sobre qual tabela e colunas dessa tabela aqui ele vai se aplicar. Se eu quero apagar um índice, excluir um índice, eu posso fazer drop index e o nome do índice. Por isso que é interessante eu saber e ter uma padronização para o nome do índice, para eu precisar depois apagar, eu conseguir localizá-lo. O que é bem importante? Bem importante mesmo. Os índices devem ser usados com muita parcimônia e em casos de fato que seja necessário. Por quê? Porque os índices são automaticamente atualizados pelo SGBD. Cada vez que um registro que esteja indexado é inserido, alterado ou deletado. Então, se eu crio índices e naquela tabela eu vou inserir registros que vão ter um valor para aquela coluna que eu indiquei para índice, ou eu vou alterar aquela coluna, ou eu vou deletar um registro, essa estrutura de índice vai ser atualizada nos bastidores para manter sempre ela pronta para atender quando for necessário. Tá? Então, ao contrário das views que a gente já viu, os índices existem fisicamente em disco. Então, operações sobre disco são sempre mais pesadas do que operações que ocorrem virtualmente. Então, por que eu digo isso? Para a gente não sair criando índice, porque todos os campos eu vou... Então, o índice ele é muito utilizado em campos que eu repetidamente vou fazer seleção. Tá? Então, por quê? Porque a vantagem dele é que as pesquisas são realizadas de maneira mais rápida. Tá? A desvantagem é que os dados manipulados são manipulados de forma mais lenta com base nos índices criados. Tá? E, eventualmente pode acontecer isso que eu falei, de toda vez ter que ter uma operação de atualização de índice quando eu vou manipular. Então, por isso que eu uso especialmente quando alguma coluna ela é muito utilizada e muito pesquisada. Tá? Então, se eu tenho um sistema que utiliza um código de cliente para sempre buscar e localizar o cliente, na interface lá, digite o código do cliente, aí ao digitar o código do cliente, que vai gerar um select, né, where código do cliente igual ao que foi digitado, e devolver todos os dados do cliente. Se eu uso meu SGBD vinculado a um sistema que tem essa interface de pesquisa pelo código do cliente, sempre essa operação é repetida toda vez que um cliente vai efetuar alguma operação, a primeira coisa que o funcionário faz, digita o código do cliente para localizar o cliente e aí fazer as operações. O código do cliente, obviamente, é um campo muito interessante de ter um índice vinculado a ele. Por quê? Porque vai agilizar as pesquisas feitas. Apesar de que quando eu inserir um cliente ou for alterar algum dado, pode gerar uma pequena desvantagem de processamento. Mas na balança, o saldo é muito mais positivo, porque eu realizo 500 pesquisas por código de cliente num mês e insiro 50 clientes só novos. Então, o que eu ganho de processamento e de rapidez na hora de fazer a busca e carregar o cliente é muito mais do que eu perco na hora de inserir.
Entenderam? Então, é sempre uma conta caso a caso que eu vou ter que analisar. Fechados os índices, outro ponto muito importante nos SGBD são as transações. E aí, a gente entender, tem o problema clássico da transferência de dinheiro e atualização de saldo, para a gente conseguir entender o quanto que é importante a ideia da transação nos SGBDs. Então, vamos supor que um indivíduo A, o cara A, quer transferir R$ 1.000 da conta bancária dele para a conta do indivíduo B. Tranquilo? Então, o que ele vai fazer no SGBD para fazer isso acontecer? Por exemplo, eu tenho a coluna, o campo saldo. Eu tenho que tirar R$ 1.000 da conta A, que é do cliente A, e jogar, por exemplo, mais R$ 1.000 no saldo do cara da conta B, porque está transferindo 1.000 de A para B. Então eu faço um update, por exemplo, aqui, conta corrente, vou setar o saldo para o valor que o saldo já tinha, mais R$ 1.000. Então o novo valor de saldo vai ser saldo mais 1.000, o que ele já tinha mais 1.000, porque aqui é o cara da conta B. Where conta igual a conta B. Aqui eu estou, né, usando um exemplo bem grosseiro, né, conta e tal, não é número, conta, só para a gente conseguir visualizar de forma mais simples. Então, quem é o registro que é conta igual a conta B, recebe R$ 1.000 no saldo. Então, R$ 1.000 são somados ao saldo que ele já tinha. E por consequência, eu faço um outro update na mesma tabela. Vou setar o saldo agora, o saldo que a pessoa tinha, menos R$ 1.000. Em todos os registros, não. Só no registro que tem conta igual a conta A. Então, aqui eu faço uma transferência, né, em banco de dados, nos registros, de R$ 1.000 de A para B. Agora, vamos lá. O que aconteceria se existisse algum tipo de problema e apenas o primeiro update fosse executado? Imagina, eu executo esse update, ponto e vírgula, executou, e aconteceu um problema qualquer aqui, que está mal construída essa segunda consulta, aconteceu algum problema. O cara não tinha o saldo de R$ 1.000 e ficou negativo e ela não consegue executar. Mas eu já executei a primeira. Eu já passei R$ 1.000 de saldo para a conta B. Então, e na conta A deu um problema, eu não retiro 1.000. O que eu causei aqui? Uma maravilha para o banco. Imagina, o cliente B recebeu mais 1.000, o cliente A não foi descontado dos 1.000 e esse 1.000 saiu da onde? Saiu do banco. Então, se eu trabalho no banco e construir a transação dessa forma, estou sendo demitido no outro dia. Tá? Como resolver essa situação, então? Usando uma transação. Porque a transação ela é uma unidade lógica de trabalho, de processamento ali dentro, em que todas as operações contidas numa transação são realizadas com sucesso ou nenhuma das operações é realizada. Então eu posso pensar em conjunto de operações individuais, não preciso criar uma operação mega complexa, tendo que ser feita num bloco só. Posso pensar em pequenas transações mais fáceis de serem e mais rápidas, inclusive, de serem executadas. Só que eu preciso que ou todas sejam executadas para que o cenário inteiro faça sentido, como aquele ali. Eu preciso dos dois updates, coloco mais 1.000 em uma conta e tiro 1.000 da outra, ou nenhuma delas. Só tirar 1.000 de uma sem passar o 1.000 para outra prejudica um cliente, passando 1.000 para um sem tirar o do outro prejudica o banco. Então, né? E se o outro não ganhar R$ 1.000, também eu tiro de um cliente e não coloco para o outro cliente, prejudico o outro cliente. Então eu tenho 3 situações que não vão dar certo. Tá? E aí a transação vem para nos socorrer. Ou seja, uma vez que eu começo, todas as alterações são efetuadas por um usuário e só são visíveis por ele. Essa é a ideia, a depender ali dos níveis de isolamento, tá? Todos os outros usuários do SGBD acessam os dados como se a transação não tivesse sido iniciada. Ou seja, além de tudo, ela cria esse bloco de operações que
em determinado momento, enquanto ela não concluiu ainda tudo e nem se desfez, se deu algo errado, qualquer pessoa que consulte o saldo ainda, o do A tá com os R$ 1.000 que deveria estar e o do B ainda não recebeu nada. Só depois que ela executar toda e, por exemplo, der sucesso, aí sim que eu vou conseguir visualizar os resultados dela. Então ela cria também essa segurança em relação às possibilidades da pessoa não ver algo parcialmente executado ou não. Ela vai disparar depois, tá? Então, durante a execução da transação, os dados alterados eles não são de fato escritos, né, gravados diretamente no banco de dados. Eles vão para um repositório, tipo um temp, tá? Que vai aguardar todas as operações dentro de uma transação. Se todas derem ok, derem bom, aí sim essas alterações são definitivamente realizadas na estrutura definitiva de armazenamento do banco de dados. Então a transação é um negócio muito interessante e que em qualquer sistema que se preze que tenha operações um pouquinho mais complexas, especialmente de alteração de dados, as transações são muito necessárias. A sintaxe dela é bem simples. Ela tem um comando begin, que vai disparar o início, todos os conjuntos de instruções SQL que eu quero que façam parte dessa minha transação, ou seja, todos que precisam ser executados com sucesso ou nenhum deles vai ter os seus efeitos aplicados, e depois eu indico um commit, que é um confirmar, dizendo começa, faça tudo, e aí tu confirma todas elas ou nada, tá? Se ocorrer um erro em qualquer das instruções contidas nessa minha transação, ou falha no sistema, o SGBD vai executar, o comando rollback, tá? Então ele vai rolar para trás, de fato, ele vai retroceder, tá? E não vai então efetivar nada daquilo, tá? As transações vão dar suporte o quê? Às operações concorrentes. Se precisam acessar dados iguais ao mesmo tempo, o SGBD já usa as transações em bastidores para garantir a segurança e a integridade das informações quando tem operações concorrentes, ou seja, duas pessoas atualizando a mesma tabela com os mesmos dados, tá bem? O save point ou checkpoint é um ponto de salvamento que eu posso indicar, que vai guardar as informações até ali, até ele, tá? Ou seja, ele vai salvar as operações existentes antes dele. E se eu quiser, eu posso indicar um rollback to, indicando, tipo, retroceda até aquele checkpoint, até aquele ponto de salvamento, para continuar com as demais operações. Então vamos lá. Faça um begin, faça um update na conta aqui, setando o saldo para 120 na conta que tem ID igual a 1. Coloco o save point aqui e nomeio ele, é o save point 1 aqui. Faço um segundo update numa conta, setando o saldo menos 100. Então eu tiro 100 reais de um saldo na conta de ID2. E aqui eu faço um select asterisco from conta where ID2. Tá? Aqui eu posso indicar então um rollback. O que vai acontecer aqui? Aqui nessa conta, nesse select, eu vou visualizar o saldo como menos 100. Se eu der um rollback to save point 1 aqui, ele vai voltar para cá e desfazer tudo que aconteceu. Então, depois desse rollback to, se eu quiser mandar ele para lá, claro que isso aqui eu vou utilizar geralmente com algum condicional, né? Aqui é só um exemplo para a gente entender. E aí, se eu faço esse rollback, então voltando aqui para o save point 1, o que estava aqui não foi e é desfeito, não vai ser contabilizado. E eu faço um novo select na conta de ID igual a 2 para ver o saldo, não vai aparecer mais o saldo descontado em 100. Vai aparecer o saldo que ela tinha originalmente. Por quê? Porque eu retrocedi para o ponto de salvamento 1 e o que foi feito depois é desconsiderado. Depois eu faço um commit e mando confirmar a transação. Tá bem?
Nos livros tem mais detalhes, mais exemplos, vocês podem verificar, fazer os exercícios e, restando dúvidas, sabem onde me encontrar. Tá bem, pessoal? Um abraço, se cuidem.